Sermão do Monte é uma série de mensagens que Jesus, ele subiu certa vez uma montanha com seus discípulos, a multidão ficou, não quis acompanhá-los, Jesus subiu até o monte, assentou-se e começou a trazer ensinos muito práticos para a vida dos seus discípulos. E se eram discípulos de Jesus, isso era para nós também. Mateus, no capítulo 5, se você quiser abrir sua Bíblia ou acompanhar no telão. Nós lemos desde o versículo 1, e hoje nós vamos chegar na última bem-aventurança. Vamos só ler todos o texto aqui. Mateus 5, versículo do 1 em diante. Diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e, como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos, exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Chegamos à última bem-aventurança, versículo 10 e 11, que vou repetir o 10 e 11. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Então nós iniciamos essa sequência das bem-aventuranças, e quando alguns escritores comparam essas bem-aventuranças, eles dizem que isso fala da toda a nossa vida com Deus, e é uma contracultura. Jesus ensina que o mundo, totalmente ao contrário daquilo que o mundo, que aí fora a sociedade fala. Jesus diz: bem-aventurados os humildes, os pobres de espírito, não é pobre recurso. Pobre de espírito, bem-aventurado. Para bem-aventurado quer dizer feliz. A palavra grega makarios, feliz, exulte, é muito feliz aquele que é pobre de espírito, porque deles é o reino de Deus. Ele estava dizendo assim: bem-aventurado é aquele que reconhece que tem necessidades. Bem-aventurado é aquele que não é orgulhoso, aquele que sabe que precisa da mão do Altíssimo. Bem-aventurado é aquele que sabe que precisa do Senhor cuidando dele. Pobre, necessitado, reconhece o seu estado, a sua miséria. Esse entra no reino. Esse reconhece, se arrepende, e aí vem bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Ele chora por quê? Chora porque reconhece o estado que ele está, reconhece o seu pecado, reconhece que precisa do consolo do Senhor. E aí ele continua dizendo, então, bem-aventurados os mansos, porque eles darão a terra. Olha que contra a cultura, gente. Porque o mundo aí fora diz: bem-aventurados, corajosos, valentes, aqueles que empunham a espada, aqueles que guerreiam, aqueles que vão à luta. Esse é aquele que não aceita desaforo, esse vai conquistar. Agora Jesus fala: não, 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 não. Bem-aventurados os mansos, os que são pacientes, aqueles que esperam, aqueles que engolem qualquer sapo, jacaré, um monte de coisa aí, mas permanece firme. E aí Jesus continua dizendo: bem-aventurados que têm fome e sede da justiça de Deus. Aquele que está sedento por Deus, da sua justiça, da manifestação de Jesus. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Porque quando você semeia misericórdia, vai colher misericórdia. E aí ele vai falando: você se tornará limpo. Bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. E semana passada o pastor Celso pregou sobre bem-aventurados pacificadores. Aqueles que seguem o príncipe da paz. Nós somos aqueles que trazem paz, não que dividem, que unem. E aí Jesus termina essa parte do sermão, dizendo: bem-aventurados os perseguidos. E eu estava preparando a mensagem dizendo: Senhor, acho que eu não vou pregar sobre a bem-aventurança essa semana, que é batismo, né? Vamos fazer uma coisa mais alegre, uma coisa mais legal, fazer festa, né? E aí você vai meditando, você vai vendo que tem tudo a ver. Então essa palavra é para todos nós que estamos aqui. Você que é membro, você que não é membro dessa igreja. Mas principalmente eu quero falar com você que vai se batizar hoje. E você que já é batizado, ou que um dia quer se batizar, ou que aí está vendo o que está acontecendo, eu quero te trazer essa mensagem motivadora, dizendo: felizes os perseguidos. Eu quero profetizar na sua vida algo que é óbvio.
você vai ser perseguido. Se você não for, você vai ser ainda. Que bom, né? Não vou mais nessa igreja, o cara fala que eu vou ser perseguido. Primeiro dia que eu vou. Amados, parece algo contraditório do cristianismo dizer isso. Porque é difícil você colocar essas duas coisas juntas. Felicidade e perseguição. Como? Não tem? Você vê que Jesus, ele cria paradoxos, ele é contra a cultura. Como que vai ser feliz alguém que é perseguido? São coisas que não podem coexistir juntas. Mas Jesus termina as bem-aventuranças dizendo que o mais elevado grau de felicidade está ligado à perseguição. Jesus está subindo, estão subindo um monte, né? Estamos subindo o monte das bem-aventuranças. Cada uma dessas bem-aventuranças. Lembrando, a palavra bem-aventuranças quer dizer felizes. Extremamente felizes. Aqueles que são perseguidos. Certa vez alguém perguntou para um pastor, um aluno no seminário disse: pastor, então se a igreja for perseguida, ela será mais fiel? O pastor falou assim: não, está errado o teu pensamento. É que se nós formos fiéis, nós seremos mais perseguidos. Mas no evangelho todo nós percebemos que a vida com Deus, ela deve custar para nós as lágrimas de arrependimento. E virá perseguição. Por toda a Bíblia você observa que a cruz vem antes da coroa. Que o deserto sempre vem antes da terra prometida. O sofrimento sempre vem antes da glória. Jesus falou assim: importa entrar no reino de Deus por meio de muitas tribulações. O evangelho todo, a Bíblia toda. E por que nós somos perseguidos? A primeira pergunta que nós temos que fazer é por que o cristão é perseguido? Primeiro, nós seremos perseguidos por quem nós somos. Porque você é um cristão, só por esses simples fatos de você ser um cristão, o mundo te odeia. Por quê? Porque o mundo odiou a Cristo. Em João no capítulo 15, versículo 18 e 19, Jesus diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia vocês não são do mundo, pelo contrário, dele eu vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Mas o mundo te odeia simplesmente pelo fato de você ser cristão. Jesus disse isso, não sou eu. Ao você empunhar a bandeira do cristianismo, falar de Cristo, você já começa a criar inimigos, sem você ter feito nada para a pessoa. O cristão é perseguido por quem ele é, mas o cristão também é perseguido porque ele é um pacificador. Foi o que o pastor Celso ministrou semana passada. O espírito que reina nesse mundo é contrário à paz. Nós falávamos ontem acho que com o Arthur, nós falamos um pouquinho sobre isso. É isso, né, Arthur? Porque o mundo aí fora, algumas ideologias pregam a luta de classes, pregam que o fulano tem que lutar contra o Beltrano, daí com o tempo as coisas vão mudando. O que o mundo está querendo criar? Criar aquele tal do discurso do ódio, que é o que é? O preto contra o branco contra o índio contra o tal, o rico contra o pobre, o hétero contra o homo. E não é assim criar conflitos? O mundo está cheio de conflitos, direita e esquerda, é cada vez mais dividido. Isso que o mundo quer fazer, criar conflitos. O espírito que atua no mundo é contrário à paz. A Bíblia diz que o espírito que atua nos filhos da desobediência é o mesmo que é mentiroso, ladrão, assassino, aquele que veio para roubar, matar e destruir. Mas então, quando falamos de perseguição, você que está se batizando hoje, qual que é a natureza da perseguição? Qual que é a origem? Porque o mundo vai atacar, e quando a gente fala o mundo, aquele mundo influenciado pelo inimigo, o mundo ataca a sua vida, a sua honra. O mundo vai atacar você, vai ferir você com as armas, com a língua. E ele vai tentar destruir a sua vida. O inimigo tenta destruir a sua dignidade. A Bíblia diz que o diabo veio para roubar, matar e destruir. Então, o primeiro texto, versículo 10, diz assim: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Ao longo dos séculos, amados, a igreja tem sofrido perseguição. A igreja tem sofrido essa perseguição. Os crentes foram perseguidos em todos os lugares, em todos os tempos. Paulo disse que todo aquele que quiser viver piedosamente diante de Deus vai ser perseguido. Está lá em 2 Timóteo. Depois de apedrejado certa vez numa cidade chamada Listra, Paulo
encorajou os novos cristãos dizendo: através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. A perseguição faz parte. Quando ele escreveu aos Filipenses, ele disse: porque vos é concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de crerdes nele. Deus te deu uma graça de não somente você crer em Jesus, mas de você padecer, sofrer por ele. Então a primeira perseguição é a perseguição da mão, das nossas obras, daquilo que a gente faz. Mas existe também a perseguição da língua. Olha o versículo 11. Então a primeira é por causa da justiça. Agora a segunda, bem-aventurado. Os dois textos falam sobre perseguição. E eu entendo que o versículo 11 ele abre o primeiro e diz assim: existem outros tipos de perseguições. A perseguição da língua. Bem-aventurados sois, quando por minha causa. Não é porque porque você é mau caráter, não foi porque você foi mau caráter, não foi porque você roubou, porque você fez uma besteira, porque daí você merece ser perseguido mesmo. Mas é quando, por minha causa, Jesus está falando. Quando você não fez nada e por amor a Jesus, você começa a ser perseguido, injuriado, mentem, dizem todo mal contra você. Então o cristão não é apenas atacado pela oposição, pela espada do mundo, pela justiça aí de fora, mas também pela língua dos ímpios. A língua é como fogo, a Bíblia diz que a língua é como veneno, ela é uma espada desembainhada. Você pode matar a pessoa com uma espada, mas você pode matar a pessoa, a vida dela, o caráter dela, o nome dela, falando mal dela. Nós podemos matar pessoas, destruir reputações com a língua. E o texto está falando: vocês serão perseguidos dessa forma. Talvez hoje nós não somos perseguidos aqui no Brasil, em alguns lugares do mundo sim. Não somos perseguidos no Ocidente com proibições políticas e isso, não poder se reunir, tal, tudo isso. Mas somos perseguidos. Talvez de uma maneira mais infiltrada, sim, mas do inimigo. Através de injúrias, de calúnias, de mentiras. Existem 3 formas dessa perseguição da língua. A primeira, o texto está falando, é a injúria. Está falando de jogar algo na cara de alguém, maltratando com palavras, palavras vis, palavras cruéis, palavras escarnecedoras. Jesus foi acusado na época dele de ser um beberrão, de ser um endemoniado, porque ele ia atrás dos pecadores. Os religiosos diziam: é um beberrão. Culparam os cristãos de coisas horrendas. Sabia que os cristãos foram chamados de canibais em certa época? Por quê? Porque diziam que iam participar do corpo de Cristo, comer do corpo de Cristo. Os canibais. O cara mata alguém lá. Foram chamados de imorais, de incendiários, de rebeldes, de ateus. Paulo estava pregando em Atenas, chamaram ele: quem que é esse tagarela que não para de falar? Paulo foi chamado de impostor, de falso apóstolo. A injúria é a palavra aneidizo no grego. É falar coisas vis, jogar na cara de alguém e acusar de algo que ela não fez. Outro é a mentira. Outra arma que o inimigo usa contra você, você já deve ter passado por isso quando alguém usa a mentira contra você. A arma do diabo é a mentira. A mentira é a negação, é a ocultação, ela é a alteração da verdade. Jesus, o Filho de Deus, chamaram de beberrão, de possesso, de endemoniado, de filho ilegítimo. Chamaram Filho de Deus, o mais legítimo de todos, de ilegítimo. Amado, sabe numa coisa? Você é cristão, você é abençoado por Deus, mas o mundo vai te amaldiçoar. Você vai se batizar hoje? Não esquenta a cabeça. Vão te amaldiçoar. Vão falar mal, vão te injuriar, vão mentir contra você, vão falar mal. Os cristãos são salvos da maledicência. Porque nós nos tornamos agora, vamos falar mal da gente. Estamos sendo livres disso. Mas nós compramos uma briga, você está comprando uma briga, que está lá em Gênesis 3,15, colocarei inimizade entre ti, Jesus está falando para a serpente, entre a tua descendência e a descendência da mulher. Esta pisará a cabeça, você morderá o calcanhar, mas ela vai pisar na sua cabeça. Quando você entregou sua vida a Jesus, você entrou em inimizade com a serpente. Porque a serpente tem inimizade com a semente sagrada. Então essa é a natureza.
da perseguição, a origem dela. Mas quais as causas da perseguição? Por que um cristão, vamos pensar assim, ele não deve sofrer? Ou pelo que um cristão, em primeiro lugar, você não deve sofrer como um malfeitor? Porque você fez algo errado. Pedro fala em 1 Pedro 4,15, não sofra nenhum de vós como assassino, como ladrão, como malfeitor, como quem se intromete nos negócios de alguém. Se você está sofrendo porque se intrometeu nas coisas dos outros, vai sofrer. Assassino, ladrão, vai a consequência. E hoje nós vemos a igreja, às vezes, sendo chacota, né, motivo de chacota, por falta de integridade das pessoas. A gente sabe que existem escândalos. E a igreja cresce. Às vezes vai crescendo, mas a vida das pessoas não muda. Temos dito isso para os nossos líderes. Crescimento não é aumentar o número de gente, crescimento é pessoal. Aumentar o número de pessoas é acréscimo. Queremos o acréscimo, mas queremos crescer. Eu tenho que olhar 1 ano atrás, como é que eu estava há 1 ano atrás, como eu estava 5 anos atrás da minha vida, como você estava 5 anos atrás, 1 ano atrás, ou como você vai estar daqui a 1 ano. Ser crente hoje, no meu tempo era, hoje não é mais. Tem alguns irmãos aqui que são desse tempo. Eu peguei o comecinho dele, tá? Não, o finalzinho dele, melhor dizendo. Que ser crente é ser íntegro. É, Paulo? Lembra disso? Se o cara, se ia fazer um negócio e dizia assim, ó, fulano é crente, beleza, pode contratar. Pode fechar negócio, o cara precisa, né? É no fio do bigode. Hoje o cara, se souber que é crente, o cara fica com medo de fazer o negócio. O cara vai dizer, Deus te pague. Deus deve estar com a conta bem grande. Sabe, multiplica-se os escândalos. E Pedro está dizendo, não, nós não devemos sofrer como um malfeitor. Nós também não devemos sofrer pelas suas próprias ofensas. Por exemplo, Davi sofreu por quê? Porque desobedeceu a Deus. Atraiu tragédia sobre a sua vida, sobre a sua cabeça, sobre a sua família. O ladrão na cruz, lembra um dos ladrões da cruz? Aquele que se arrepende, ele diz, olha, nós sofremos aqui justamente, nós fizemos por merecer, mas esse homem, o que ele fez? Ou o rei Saul, muitas pessoas hoje sofrem pelos problemas gerados por elas mesmas, assim como o rei Saul fez. Um dia o rei Saul se lançou sobre sua própria espada no meio de uma guerra e tirou sua própria vida. Tem gente que está se lançando sobre a própria espada. Como é que os coaching dizem aí? Autossabotagem. Para ficar mais bonitinho. Autossabotagem. Então não sofra porque você fez bobagem. Não sofra porque você desobedeceu a Deus. Não sofra para ganhar notoriedade. Paulo disse certa vez que se um homem doasse todos os seus bens e entregasse seu corpo para ser queimado, nada disso valeria sem a motivação correta, que é o amor, 1 Coríntios 13. Não adianta nada. Tem gente aí sofrendo para adquirir fama. Isso nada vale aos olhos de Deus. Tivemos a tragédia de sexta-feira daquela jovem cantora, né? E começou os primeiros passos dentro da igreja, né? Da música. E perdeu a vida. De repente. Não estamos aqui para julgar ela, nada. Temos que orar pela família e pela criança que ficou, né? A gente, quando alguém morre dentro do dia, mas quando morre alguém assim que a gente vê, tal, celebridade e tal, parece que as pessoas têm mais empatia. Mas eu fico pensando nos demais ali, os pilotos, né? Eu vi ontem no jornal que um dos pilotos, o copiloto, a esposa está grávida. Pessoas hoje fazem tudo para ter fama, para ser famoso, né? Para ir Instagram e não sei o que e tal, tudo isso. E às vezes acabam sofrendo por isso. Quem são aqueles que esse texto está falando que são perseguidos? Olha, a perseguição, no versículo 10, bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça. Aqui no 10 é generalizado, ele está falando assim, olha, aqueles que são perseguidos pela justiça, a justiça divina. Não é por uma causa. É porque eu sou de direita, é porque eu sou de esquerda, eu sou perseguido. Não está falando nada disso. Tá? Não está falando, porque eu tenho uma causa, eu defendo uma causa, eu sou perseguido. Ele não está falando das causas. Cada um tem sua causa, vai lá defender sua causa. Ele está falando por causa de Jesus. Mas mais adiante, no versículo 11, é mais personalizada. Ele diz assim, bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem, vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vocês. Mas são as mesmas pessoas, tanto no 10 e no 11.
Quem são esses? São aqueles que estão no versículo 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Quem são esses que são perseguidos? São os humildes de espírito, são os que choram, são os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, aqueles pacificadores. Esses serão perseguidos, porque não tem como você ser um só. Não tem como você ser só manso, não tem como ser só misericordioso. Em 2 Timóteo 3,12, Paulo disse: todo aquele que viver piedosamente em Cristo será perseguido. Os discípulos, a morte deles, a história conta que André, irmão de Pedro, foi amarrado na cruz para que tivesse uma morte lenta. Pedro ficou 9 meses preso e depois foi crucificado de cabeça para baixo. Paulo foi decapitado por Nero. Tiago foi transpassado por um fio de uma espada. Bartolomeu, Tomé, Mateus, todos esses homens de Deus, apóstolos, foram mortos, martirizados. João foi deportado para uma ilha isolada em Pátimos. E eles, esses apóstolos, eles mesmos, se consideravam o lixo do mundo, a escória do mundo. E hoje os crentes, as pessoas querem ser estrela, querem ser famoso, querem que te elogie. Gente, esses homens se reconheciam, todos esses heróis da fé, generais de Cristo, 5 estrelas no peito. Eles diziam: nós somos escória, nós somos lixo. E hoje os crentes querem ser aplaudidos. Querem que batam um pau. Pá, esquece isso. Estamos fabricando celebridades mais rápido que o mundo aí fora. Nós gostamos de sucesso, nós gostamos de coisas espetaculares. Não é assim? Se nós fôssemos a receber um currículo hoje de um pastor novo para a igreja, e viesse lá, sofreu tantas prisões, tantos naufrágios, passou necessidades, teve fome, foi apedrejado em tal lugar, a igreja fechou em tal outro, teve que sair fugindo em tal cidade. Você dizer: meu Deus do céu, esse cara tem que ser preso. Daí você vai olhar quem que era o apóstolo Paulo. Aí você ia chamar um irmão lá, que cuida das redes sociais da igreja, minha filha aí. Aí, não quero atrapalhar o serviço dela, né? Não, vamos mexer, ou como é que chama? Os copyrights aí. Iam chegar assim: não, vamos mudar esse texto aí, pastor, que senão vai ficar o seguinte: vamos fazer um currículo novo. Formado pela Universidade de Gamaliel, poliglota, amigo pessoal de muitos reis, maior plantador de igrejas do mundo, maior evangelista do século, dado por morto, arrebatado ao céu. Opa, aí a gente contrata isso. Porque a gente só fala disso. Mas quero que você abra comigo 2 Coríntios 11, versículo 23. 2 Coríntios 11. E olha o currículo de Paulo, olha a credencial que Paulo apresenta de si mesmo. São ministros de Cristo, falam fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida. Em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Imagina, 5 vezes ele recebeu 40 açoites. Menos 1, 39. Bom. Fui 3 vezes fustigado com varas. 1 vez apedrejado, em naufrágio. 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigo entre gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos. Em trabalhos e fadigas, em vigílias, muitas vezes, em fome e sede, em jejuns, muitas vezes, em frio e nudez. E aí, quantos mais querem se batizar essa manhã? Não é esse evangelho que eu vi na propaganda, pastor. Essas águas da tua vida vai mudar? Claro que vai. Mais perseguição. Vendo alguns vídeos sobre debates, sobre a fé. E alguns filósofos, né, dizem que, mas esses homens é aqueles... Paulo, um filósofo brasileiro muito bem conhecido, respeitado, olhando Karnal, ele diz que Paulo ele encontrou um sentido para a vida. Independente dele lá, se era Deus ou não, eu chamo isso de outras coisas, tal, mas ele encontrou um sentido para a vida e por isso ele deu... mas alguém vai dar a vida, alguém vai deixar ser morto, alguém vai se entregar, vai ser martirizado, vai passar por tudo aquilo sem ter um encontro real, uma fé verdadeira. Amados, nós vivemos um tempo que o evangelho ele tem que ser resgatado. Eu lembro quando eu cheguei em Curitiba para plantar uma igreja, plantamos uma igreja presbiteriana ali.
Depois se tornou uma comunidade. Nós aqui, nós pegamos o bem bom do negócio. Eu estou pegando a fase boa do evangelho. É o pai do Rastelli ali, como é que chama seu pai? Esqueci. Paulo. Né? O irmão Paulo ali, né, experiente no evangelho, já pegou quantas coisas, né? Já passou por quantos momentos difíceis no evangelho. Eu lembro quando eu cheguei lá em Curitiba, nós dizíamos, irmãos, nós estamos nas ondas, porque lá atrás, homens deram a vida pelo evangelho. Homens chegaram nessas cidades como Maringá, Curitiba, Londrina, e não tinham recursos nenhum, e perderam seus filhos porque ficaram doentes, mas eles decidiram vir pregar o evangelho e abrir igrejas. Igrejas como a Assembleia de Deus, Deus e Amor, Quadrangular, Batistas. Pessoas que foram pioneiros no evangelho. E se decidiram e entregaram-se ao Senhor. Agora que quando o pastor sofrer, é uma bem-aventurança. É quando nós sofremos por causa da justiça. Alguns tomam iniciativa de se opor a nós, não por causa dos nossos erros que a gente cometeu, das nossas falhas, dos nossos pecados, mas porque não gosta da justiça, que você tem fome e sede. Muitos se opõem a nós por causa disso. A perseguição é simplesmente o conflito de dois sistemas. Tem algo no mundo aí fora, tem algo dentro de você. E a pessoa nem sabe por que, mas ela te persegue. Sofrer pelo erro não é bem-aventurança, é vergonha, é derrota. Sofrer pelo erro é punição, é castigo. Sofrer porque você foi flagrado no erro não é ser bem-aventurado. Um aluno não é feliz porque ele foi flagrado na prática de colar na prova dele lá, e alguém viu ele colando, agora ele é perseguido, recebeu um 0. Ah, eu estou me perseguindo. Claro que não, cara. Você colou, o professor viu, o fiscal do Unicesumar te viu. A Suame te viu pegando, colando lá no fiscal. Um funcionário não é feliz ao ser mandado embora porque é negligente, porque não quer trabalhar direito. Um cristão não é feliz porque ele é perseguido por ter violado a lei. Mas antigamente, muitas vezes, cristãos sofriam financeiramente por não aceitar fazer maracutaia no emprego público que ele estava ou no lugar que eles tinham. Pessoas sofreram quando se convertiam. E ainda hoje, alguns lugares do mundo assim, e é desprezado pela família, por amigos. Quando não sofremos pela justiça, somos felizes. Aí sim, quando você começa a sofrer pela justiça. Quando você começa a sofrer porque você tem um relacionamento com Cristo e o mundo te odeia. Mas ele não é que odeia você, ele odeia a justiça. Ele odeia Cristo que está em você. O mundo está atrás de Cristo. É ele que eles tentam matar. E se ele está dentro de vocês, vão te perseguir, o mundo vai te perseguir. O mundo odiou Jesus. E às vezes não vem só dentro do lado do mundo lá fora, vem dos religiosos, daqueles que se dizem religiosos. A igreja primitiva, a primeira igreja, ela foi perseguida. Foi implacavelmente perseguida. Foram expulsos de Jerusalém, foram espalhados por todo o mundo da época, por toda a Europa. Nero iniciou uma perseguição sangrenta. Muitos cristãos, amados, foram jogados aos leões. Outros eram queimados em fogueiras, vivos. Alguns crentes, se você não sabia, a história conta, e não precisa ser a história cristã, a história secular conta, que as pessoas eram untadas com resina, e depois eram incendiados vivos para iluminar os jardins de Roma, a cidade, à noite, com alguém queimando, só por causa da fé dela. Alguns crentes eram enrolados em pele de animais, e aí soltavam seus cães de caças para que mordessem até matá-los. Placas de latão em brasa eram fixadas nas partes mais frágeis do corpo para que a pessoa sofresse. Partes do corpo eram cortadas e assadas diante dos olhos das pessoas. A pessoa ia vendo ela ser morta. Isso cristãos passaram. Graças a Deus nós não passamos hoje aqui. Mas existem lugares do mundo. Ainda existe muitos lugares do mundo que cristãos são perseguidos. O império tinha grande preocupação de ser unificado, né? O Império Romano. Roma era adorada como a cidade, mas como se fosse uma deusa. E aí quando veio o imperador personificou a ideia do Deus de Roma, daí começou o culto ao imperador. Os imperadores começaram a ser adorados. Trazia unidade para o império isso. Era obrigatório adorar.
Uma vez por ano, todo súdito tinha que queimar, todo cidadão romano tinha que queimar incenso ao imperador num templo romano. Todos deviam dizer César é o Senhor, ave César, até que os cristãos começaram a ser considerados revolucionários, porque eles não aceitavam dizer César é o Senhor, eles diziam Jesus é o Senhor. Não, César não é meu Senhor, nós obedecemos às leis dele, mas Jesus é o meu Senhor. E essa perseguição continuou ao longo dos anos. Cristãos foram perseguidos pela intolerância, pela Inquisição. Os reformadores, os pré-reformadores, John Hus, Jerônimo Savonarola, Lutero, John Wycliffe, tantos homens, sistemas, ditaduras, fizeram com que milhões de crentes sofressem um martírio. Em países comunistas do leste europeu, nazismo. Em países islâmicos hoje, na Coreia, na China ainda, países comunistas islâmicos, os crentes são presos, torturados, mortos. Esse mês, a Apple tirou o aplicativo da Bíblia dos telefones na China, a pedido do governo chinês. Não só da Bíblia, né? Ou ao Corão, qualquer manifestação religiosa, perseguição. Como que a gente deve enfrentar então essa perseguição? Já vou me encaminhando para o final. Primeiro, que é o contrassenso aqui, com uma profunda alegria. Não busque vingança de quem te persegue, ore por ela, abençoe ela. Com profunda alegria. Jesus fala no final aqui, para a gente exultar de alegria, porque estamos sendo perseguidos. Ele diz no final do versículo 11, regozijai-vos, exultai. É uma alegria imensa, salte de alegria, exulte. Você vai ser perseguido. Não é masoquismo, tá? Não é masoquismo. Que bom sofrer, eu gosto de sofrer. Não, não é isso. É porque você sabe pelo que você está sofrendo. É porque pela causa do Senhor. Sofra, enfrente a perseguição com uma paciência triunfante. É um momento, você vai passar. Você não passa a perseguição e fica enfurecido, irado. Deus está no controle, eu sei que estou fazendo a coisa certa. E enfrente a perseguição com discernimento espiritual. A perseguição, eu creio que ela é um sinal de que a gente está no caminho. Porque o cristão hipócrita, ele não consegue suportar a perseguição. A perseguição vem, ele vaza. Ele desiste. Ele desanima. Tem muito discípulo que gosta de seguir Jesus no Monte das Oliveiras, mas no Calvário não aparece. Então as perseguições virão. Primeiro, tem coisa que vai te tratar, vai queimar aquilo que é impureza sua. Mas tem essa perseguição aqui é que vai afinar a sua fé. E existe uma recompensa divina, amados. Uma felicidade que é superlativa, que ela é extraordinária. Regozijai-vos, exultai, porque grande é o vosso galardão. Jesus parabeniza aquilo que o mundo despreza. Jesus chama de bem-aventurado aquilo que o mundo rejeita. Não olha as circunstâncias, talvez esteja passando um momento difícil. E às vezes a perseguição não é alguém falando, é um momento difícil no seu casamento. Às vezes é uma área na saúde, às vezes é uma área no emprego. Talvez você não vê saída. Isso é perseguição espiritual. Muitas vezes que você não está enxergando. Mas regozije-se, porque a felicidade haverá uma recompensa, uma felicidade. E por que esses perseguidos são felizes? Porque para eles era uma oportunidade de demonstrar lealdade a Cristo. Senhor, estou contigo e eu vou vencer isso. Porque eles entendem que essa tribulação vem para o bem daqueles que vêm depois de nós. Para os nossos filhos vão vencer, porque nós vencemos áreas em nossas vidas. Versículo 10, ele fala: bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Lembra a primeira bem-aventurança? Qual que é a recompensa? É o reino dos céus. A última bem-aventurança, a recompensa é o reino dos céus. Por que você deve ter como recompensa? O que você tem como recompensa? A posse do reino de Deus. Nada se compara. Estamos nessa terra, mas nós temos que pensar no porvir também. Não vai acabar aqui para nós, nós temos uma eternidade, existe uma recompensa eterna. A certeza de que a recompensa final não está nessa vida, versículo 12. Porque grande é o vosso galardão nos céus. Sabe por que o mundo vai te odiar ou te odeia já? Porque você pensa no futuro. O ímpio,
Aquela pessoa que não tem Deus, ela detesta pensar na eternidade. Tem medo de falar na morte. Mas nós, cristãos, sabemos que nossa recompensa está no futuro. Nós olhamos para frente e vemos o céu. Sabemos que tem a coroa. Ficamos tristes da morte, da separação, quando perdemos alguém. Mas nós encontraremos esse alguém na eternidade. Paulo disse, eu sei que o tempo da minha partida é chegado, mas agora a coroa da justiça me está preparada e eu vou alcançá-la. Existe uma eternidade. Saber que te espera algo, um galardão, uma recompensa. Você pode perder tudo aqui na terra, ou muitas coisas aqui na terra, mas nós herdaremos tudo no céu. Ouvi uma vez um pastor falar, nossos pés têm que estar fincados na terra, mas a nossa mente nos céus. Olhar para a eternidade. Você tem que ter a convicção dessa perseguição, tem uma recompensa, que você faz parte de uma bendita família. Você que está se batizando, você faz parte de uma família, que é o corpo de Cristo a partir de hoje. Cara, e não tem coisa mais legal. Eu lembro quando fui, minhas viagens para o exterior, fui uma vez para Paraguai e outra vez fui para a Colômbia. Mas na Colômbia foi uma experiência bacana. Era um congresso, tinha crente do mundo todo. Cara, você nunca viu um cidadão colombiano, um povo da Colômbia que fez amizade, um cara de outro país lá tal. Só o fato de você ser cristão parece que nós já se conhecia há milhares de anos. Você faz parte de uma família abençoada, de uma família especial. Para terminar, para fechar essas bem-aventuranças, por que nós temos sofrido? Eu e você precisamos considerar. Será que eu tenho sofrido na minha vida por causa dos meus pecados? Por causa dos meus prazeres? Por causa da minha busca por bens materiais simplesmente? Ou eu tenho sofrido por causa da obra de Cristo, por amor a Cristo? Em primeiro lugar, reflita essa manhã. Por que sofremos? Por que eu tenho sofrido? Tem coisas que nós criamos. Às vezes nós estamos se auto-sabotando. Agora, quando é por amor a Cristo, por uma decisão, esse amor a Cristo às vezes tem que abrir mão de certas coisas. Por mais que doa, Deus está dizendo para você, vai gerar uma alegria nisso, uma recompensa que é eterna. A segunda coisa, considere que sofrer a Cristo, sofrer por Cristo, é uma honra. Ser perseguido por Cristo, ser injuriado, mentirem, falar qualquer mal contra você, mas por causa da justiça de Cristo, é uma honra. Os próprios discípulos de Jesus, certa feita, eles aspiravam por algo temporal, algo terreno. Mas Cristo falou, olha, vocês vão ser mártires, mas o teu testemunho vai ser levado até os confins da terra. 2000 anos depois, nós estamos aqui falando deles. Sofrer por amor a Cristo é mais honroso do que ter um reino na terra. O Senhor hoje quer gerar isso no seu coração. Nós vamos para o batismo nas águas, mas a Bíblia fala de pelo menos 6 batismos. Batismo do Espírito Santo. Primeiro batismo de arrependimento. Quando você se arrependeu dos seus pecados. Batismo nas águas. Estamos declarando a nossa fé. Testemunhando. Fechando nossa aliança com Cristo. Mas quando você começa a caminhar com a igreja, você é batizado no corpo. Você é inserido no dia a dia da igreja, no corpo de Cristo. Mas existe também batismo no Espírito Santo, ser cheio do Espírito, da plenitude, da unção do Espírito, que nos capacita a fazer a obra de Deus com mais poder, com mais eficácia. Mas tem alguns batismos que é esquecido. Paulo fala sobre o batismo de fogo. E tem gente que acha que é batismo do Espírito Santo, batismo de fogo é a mesma coisa, não é. Batismo de fogo é quando você sofre por causa de ser batizado. Batismo quer dizer imerso, né? Submergir, é o que a gente vai fazer lá, submergir na água. Você é imerso no fogo. Por quê? Porque tem impureza dentro da gente. Tem pecado. E aí a gente sofre, a gente padece, passa necessidades, problemas. Por quê? Porque tem coisa que tem que ser tratada, purificado. E aí Deus trata. Nessa hora muita gente desiste de seguir a Cristo. Não entende. Deixa passar pelo fogo. Deixa queimar. Aquela música lá. Porque vai queimar toda a impureza. Mas existe um último batismo, que é o batismo de sofrimento.
que os apóstolos passaram, é quando você sofre por amor a Cristo. Aí não é porque você tem um caráter que precisa ser tratado, não é porque você tem alguma coisa na sua vida que precisa ser tratado, não, é por causa da causa, por causa de Cristo, porque você sabe que Paulo falou, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. E ele fala para os Tessalonicenses, assim como Cristo padeceu e sofreu perseguição, eu também sofri. Então me imitem, porque nós estamos imitando Jesus. Não só nas coisas boas, nas ruins também. Vamos sofrer como ele sofreu. Ele sofreu, nós vamos ser. Jesus foi injuriado, nós também seremos. Mas isso é uma honra para nós. Precisamos considerar que Cristo suportou tudo por nós. Toda a vida de Cristo foi uma vida de sofrimento. Ah, pastor, sou pobre. Cristo foi. A Bíblia diz que Jesus não tinha onde ele reclinar a cabeça. Pastor, estou cercado de inimigos. Cristo também foi cercado por inimigos. Pastor, os meus amigos têm me deixado. Jesus foi traído pelo seu amigo. Judas o traiu. Ah, eu tenho sido acusado injustamente por coisas que eu não fiz. Acusaram Jesus também da mesma forma. Você tem sido zombado, tem tirado sarro, escárnio de você. Jesus foi preso, espancado, cuspido, pregado na cruz. Cristo suportou por você. Precisamos considerar que o nosso sofrimento aqui, amados, tem uma coisa. Ele é uma leve e momentânea tribulação comparado com a recompensa da eternidade. É um momento, é um piscar de olhos. Nós temos uma eternidade. Paulo diz que essa é a nossa leve e momentânea tribulação, produz para nós eterno peso de glória. Nós somos bem-aventurados. E nós precisamos, por último, ter a convicção que a perseguição e o sofrimento jamais poderão nos separar do amor de Deus. Paulo declara em Romanos 8, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, será fome, será nudez, será perigo, será o escárnio, será a potestade, será o mal? O que vai te separar do amor de Cristo? Será que é a dor? Será que é a perseguição? É a falta de dinheiro? É a escassez? É governo? É o que as pessoas pensam ou deixam de pensar? O que te separará do amor de Cristo? E ele diz, nada nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Para você que vai se batizar essa manhã, eu quero dizer, nunca mais abandone essa aliança. Porque o Deus que te salvou, Ele nunca mais perderá você. Ele não deixará você escapar das mãos dEle. Agora, se você ainda não é batizado, se você desejar, hoje mesmo você pode descer as águas. Eu quero assumir esse compromisso de honra, de honrar a Cristo. Pastor, mas eu não fiz curso de batismo, não fiz. Tendo água, você crê em Jesus no seu coração, crê que Ele ressuscitou dos entre os mortos, nós estamos ali, água não falta. Você pode se batizar hoje. Você que já é batizado em Cristo Jesus, é membro, ou faz parte de outra igreja, está aqui. Lembre, o Evangelho não é só de festa. Também é um evangelho de sofrimento. A festa vem depois. A recompensa vem depois. Tem um porquinho no tacho depois. Eu quero orar com você. Assim como você está sentado, feche os olhos. Curva sua cabeça. Ore comigo. Pai, nós queremos te agradecer por essa manhã. Queremos te agradecer por esses irmãos que estão tomando essa decisão de descer as águas, de participar desse momento tão célebre, Senhor, de batizar, de declarar a nossa fé em Cristo Jesus. Mas nós como cristãos sabemos, ó Pai, que a Tua palavra diz que bem-aventurados são os perseguidos pela justiça. Pai, eu quero abençoar o Teu povo. Quantas vezes, ó Pai, muitos têm sido injuriados, maltratados e não entendem aquilo que tem passado. Pai, que possamos ver que servir a Ti é uma honra. Se dedicar ao Senhor, se entregar ao Senhor. Mas que vale a pena. Que vale a pena te seguir, vale a pena, Senhor, ser perseguido para seguir a Cristo, a estar com Cristo. Pai, que essa fé, essa convicção nunca saia do nosso coração. Assim nós oramos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém.